Bom dia! Hoje, continuando nosso capítulo de Geometria Plana, vamos estudar as áreas das figuras planas, parte 1, pois dividimos em duas partes. A primeira vai falar das áreas dos triângulos e dos quadriláteros, e a segunda vai falar das áreas das circunferências e suas propriedades. Vamos à primeira, área das figuras planas, parte 1. Área de um triângulo. Área de um triângulo qualquer. Todo triângulo é considerado um triângulo qualquer quando as medidas de seus lados não são todas iguais. Para calcular a sua área, usamos a fórmula. A área do triângulo é igual a base vezes altura dividido por 2. Ou seja, um triângulo comum que tem medidas de lados diferentes, ele pode ser isósceles, né, dois lados iguais e um diferente, ele pode ser um triângulo retângulo, ele pode ser um triângulo escaleno. Ele sempre vai utilizar base vezes altura dividido por 2. A base é o que está embaixo no triângulo e a altura é a distância entre a base e o topo do triângulo. Então, para calcular a área, lembramos, né, que a área é todo o preenchimento da figura. Todo esse preenchimento da figura é calculado. Então, a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Se ele é considerado um triângulo comum, aquele triângulo que não tem todas as medidas iguais. Lembrando que as unidades de medidas em áreas é sempre ao quadrado. Se ele for centímetros, a unidade de medida vai ser centímetros quadrados. Se for metros, vai ser metros quadrados. Quilômetros, quilômetros quadrados, ok? Área do triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele triângulo que tem as três medidas iguais, né? Os três lados do triângulo têm a mesma medida. O triângulo equilátero, ele é um triângulo que possui uma fórmula própria, uma fórmula única para ele. Só ele utiliza essa fórmula. A área de um triângulo equilátero é dada pela fórmula a aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembrando que a aresta é a linha que contorna o triângulo, ou seja, a medida do lado. Então, tem livros que vem escrito aresta, com azinho, né? E tem livros que vem escrito L, que é o mesmo que lado. Então, quando vocês verem a palavra aresta, é o mesmo que o lado da figura, né? São as linhas da figura, são os lados. No triângulo equilátero, a área do triângulo equilátero seria o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa raiz de 3 é própria da fórmula do triângulo equilátero. É uma fórmula única. Se for um triângulo comum, base vezes altura dividido por 2, ok? Área dos quadriláteros. Quadriláteros é toda figura que contém 4 lados. Lembrando que todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos é igual a 360 e a soma dos ângulos externos também é igual a 360. Ou seja, se eu somar a medida do ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C mais o ângulo D internamente, é igual a 360 graus. Se eu somar os ângulos externos, a medida do ângulo E, a medida do ângulo F, a medida do ângulo G e a medida do ângulo H, também vai ser 360 graus. Todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos ou externos, mede 360 graus. Se for todo quadrilátero, se for um triângulo, todo triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Os quadriláteros eles se dividem em paralelograma, trapézio, quadrado, retângulo e losango. O primeiro é o paralelograma. O paralelograma é um quadrilátero inclinado. Você pode observar que é uma figura plana e inclinada. E a sua fórmula para achar a área do paralelograma é a base vezes a altura. A base vezes a altura. Se na figura não der o valor da altura, aí nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, né? Que sempre vai formar um triângulo no cantinho aqui, ó. Aí a gente calcula através da fórmula do teorema de Pitágoras. Mas geralmente ele dá o valor a medida da base e a medida da altura. Área de um trapézio. Um trapézio é uma figura plana que contém duas bases, chamadas de base maior, representada pelo B maiúsculo, e base menor, representada pelo B minúsculo. E a distância entre as bases equivale à altura. Essa distância entre as bases equivale à altura. Nós temos, para calcular a área de um trapézio, nós temos a fórmula. A área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Essa vai ser a fórmula da área do trapézio. Soma as bases, multiplica pela altura e divide por 2.
Área de um quadrado. Um quadrado é uma figura plana que contém todas as medidas dos seus lados iguais, né? Se não for iguais, não é um quadrado. Então, um quadrado, todas as medidas são iguais. E para achar a sua área, a área do quadrado é o próprio lado ao quadrado, ou a aresta ao quadrado. Então, por exemplo, se esse quadrado aqui tivesse a medida 5 centímetros, a área do quadrado seria 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. A área do quadrado seria 25 centímetros quadrado. Área de um retângulo. Um retângulo é um quadrilátero que possui dois lados iguais, né? E dois lados diferentes. Então, nós podemos utilizar as fórmulas área do triângulo, comprimento vezes a largura, se a gente estiver olhando no sentido horizontal. E se ele estiver na vertical, seria base vezes a altura. Então, no sentido horizontal, como se fosse, por exemplo, um terreno, né, uma data, aí seria comprimento A vezes a largura B. Agora, por exemplo, se eu quero uma lousa, né, na vertical, um quadro na vertical, aí é base vezes a altura. O significado é o mesmo, né? A gente só muda comprimento e largura, base e altura, de acordo com a posição dele, se ele está na horizontal ou na vertical. Área de um losango. Um losango é uma figura plana que contém duas diagonais. A diagonal menor, representada pelo D minúsculo, e a diagonal maior, representada pelo D maiúsculo. Então, aqui eu tenho um losango, né? A medida que corta de um ponto a outro é chamada diagonal maior. E a medida que corta de um ponto a outro aqui na vertical é chamada diagonal menor. Então, nós temos, para calcular a área do losango, é a diagonal maior vezes a menor dividida por 2. Só isso, só multiplicar as duas diagonais e dividir por 2. Vamos aos exemplos para facilitar. Exemplo 1. Calcule as áreas de cada triângulo a seguir. O primeiro triângulo é um triângulo equilátero. Ele tem todos os lados iguais. Então, para calcular a área, seria a área do triângulo equilátero, o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A aresta aqui é 10 centímetros. Aí eu vou colocar no lugar do Azinho 10 centímetros. A raiz de 3 eu não vou mexer nela e nem o 4. Então vai ter 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, vai dar 100. 100 raiz de 3 sobre 4. Quando chega nesse momento, a gente divide só quem está fora da raiz. A raiz só acompanha. 100 dividido por 4, 25. Então, a área desse triângulo equilátero é 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Está feita a letra A. Letra B. Na letra B, nós temos um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo tem medidas diferentes. Aí seria base vezes altura. Quando for um triângulo retângulo, a altura vai ser o próprio lado. Nós temos a base é 8 e a altura é 5. A base 8 vezes 5, 40. Dividido por 2, 20. A área desse triângulo, 20 centímetros quadrados. Área de um triângulo isósceles, né? Dois lados iguais e um diferente. Também vai entrar na mesma regra geral. Base vezes altura, dividir por 2. Mas observem que ele não tem altura, ele não deu a medida da altura. Aí, nesse caso, a gente divide. Ó, a base é 18. A metade aqui vai ser 9, né? 9, 9. Se a gente divide esse triângulo isósceles ao meio, forma dois triângulos retângulos. E no triângulo retângulo, a gente utiliza o teorema de Pitágoras, né? Pegando só a metade aqui, só a metade do triângulo, né? Um novo triângulo retângulo. Nós temos a hipotenusa, que é o contrário ao ângulo de 90 graus, a hipotenusa, o cateto B na vertical e o cateto C na horizontal. Então, usando o teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A vai ser 15, o lado de 90, é a hipotenusa. O B vai ser a altura que a gente está procurando. E o C vai ser o cateto C. O C vai ser o 9. Então, 15 ao quadrado, 225. 9 ao quadrado é 81. O 81 está positivo, volta negativo. 225 menos 81 é igual a 144. Está ao quadrado, passa em forma de raiz. Raiz quadrada de 144, 12. Achamos a altura.
Encontrou a altura e já tem a base? Aí sim vamos calcular a área. A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Vai ficar 18 vezes 12, dividido por 2. 18 vezes 12, 216. Dividido por 2, 108. Então, a área desse triângulo isósceles é 108 centímetros quadrados. Calculamos o triângulo. Exemplo 2. Calcule a área de cada um dos quadriláteros a seguir. Agora vamos trabalhar com os quadriláteros. Letra A. Letra A, nós temos um quadrado. A área do quadrado é o lado ao quadrado. E esse quadrado mede 8 centímetros. Então, ele vai ter 8 centímetros nos 4 lados. A área do quadrado, lado ao quadrado, ou aresta ao quadrado, né? 8 ao quadrado, 64. A área do quadrado, 64 centímetros quadrados. Na letra B, nós temos um retângulo, né? Um retângulo. No retângulo, base vezes altura dividido por 2. Quer dizer, só base vezes altura, né? Ou comprimento vezes a largura. Então, o comprimento aqui é 14 e a largura 5. Então, vai ficar 14 vezes 5. 14 vezes 5 é 70. A área do retângulo, 70 centímetros quadrados. Gente, lembre-se, se for um triângulo comum, base vezes altura dividido por 2. Se for um triângulo equilátero, é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a raiz de 3 ela só acompanha, ela já é própria da fórmula. Se for a área de um quadrado, o lado ao quadrado, ou aresta ao quadrado. Se for a área de um retângulo, comprimento vezes a largura, ou base vezes a altura. Ok? Vamos para o próximo. Letra C. Na letra C, nós temos um trapézio. No trapézio, a área do trapézio, a base maior mais a menor vezes a altura dividido por 2. Então, a base maior é 12, a menor é 6 e a altura é 5. 12 mais 6, 18. 18 vezes 5, 90. Dividido por 2, 45. A área do trapézio, 45 centímetros quadrados. Está feita a letra C. Letra D. Na letra D, nós temos um losango. Temos a diagonal maior, né, que é a distância aqui, a diagonal maior, 24. Mas não temos a diagonal menor. Aqui um ponto de interrogação, não temos. E temos um lado não paralelo. Sempre que ele não tiver uma das diagonais, ele vai sempre deixar um lado não paralelo, que a gente vai ter que achar essa diagonal menor primeiro, depois calcular a área. Então, vamos dividir esse losango. A diagonal maior, 24. A diagonal menor não temos, vamos chamar de x. E aí vamos dividir ao meio, porque aqui vai formar um triângulo retângulo. Ó. Se a gente divide ao meio aqui, vai formar 4 triângulos retângulos. Mas como o 15 está aqui, vamos pegar esse triângulo retângulo aqui. Ó. Vamos chamar de x. A metade de 24 é 12 e a menor eu vou chamar de x. Né? Porque 12, 12 e 24. Aqui x e x vai formar a diagonal menor. Então, se a gente achar o x, a gente só dobra ele e acha a diagonal menor. Utilizando o teorema de Pitágoras, nós temos o 15 vai ser a hipotenusa, o 12 o cateto B e o x o cateto C. O teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vai ficar 15 ao quadrado mais 12 ao quadrado, igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. 15 ao quadrado, 225, 12 ao quadrado, 144. O 144 está positivo, volta negativo. 225 menos 144 igual a x ao quadrado. 225 menos 144 é 81. Está ao quadrado, passa em forma de raiz. Raiz de 81, 9. Achamos o x, que representa a metade da diagonal menor. A diagonal menor vai ser x mais x. 9 mais 9, 9 mais 9, 18. Então, a diagonal menor é 18 centímetros. Já achei a diagonal menor. Agora, vamos calcular a área, né? A área do losango, diagonal maior vezes a menor, dividido por 2. 24 vezes 18, que é a menor, dividido por 2. 24 vezes 18 é 432. Dividido por 2, 216. A área desse losango é de 216 centímetros quadrados. Ok? Vamos para o último. Letra E, um paralelogramo. Paralelogramo é só a base vezes a altura. E aqui ele já tem as duas medidas. Então, a área do paralelogramo, base vezes a altura.
9 vezes 4. 9 vezes 4, 36. Área do paralelogramo, 36 centímetros quadrados. Espero que todos tenham entendido e bons estudos a todos.